Sejam muito bem-vindos ao Vai Ter Copa 2026, a primeira edição do podcast, que é um intensivão para você que quer saber tudo das 48 seleções que vão disputar o Mundial no meio do ano. Eu sou o Pedro Paulo Lima e já peço para você nos seguir em todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram e no TikTok como @VaiTerCopaPodcast. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, já se inscreva, já deixa o seu like. Se você está pelo Spotify ou pela sua plataforma de podcast preferida, não se esqueça de nos avaliar. Você tem aquela avaliação lá de até 5 estrelas. Pode ser honesto com tanto que você tenha gostado. Se você não gostou, é melhor mentir. Acho que 4 estrelas é o mínimo que a gente aceita. E também acesse o nosso site vaitercopa.com.br para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol de seleções. Para começar os trabalhos para essa Copa, nós vamos para o grupo A falar da cabeça de chave, que é um dos países sede. Inclusive, este é o primeiro país que vai ter sido sede de 3 Copas do Mundo diferentes. Eles não disputaram eliminatórias por já serem os donos da casa, mas fizeram diversos amistosos e foram campeões da Copa Ouro da CONCACAF em 2025. São uma seleção muito tradicional no torneio, chegaram a disputar o mata-mata 7 vezes seguidas, mas desde 86 não passam das oitavas de final. Inclusive, eles têm a fama de jogar como nunca e perder como sempre. Se você não sabe de quem estamos falando, se preparem, porque esse ano vai ter México. E para falar do México, trouxemos aqui um especialista na CONCACAF, especialista no futebol da América do Norte, em toda a confederação, diretamente do território MLS, Christian Moraes. Cris, muito obrigado pela participação. Já pode começar deixando... Na verdade, antes de pedir impressões iniciais, queria que você falasse sobre a camisa, que sou um grande fã de camisa de futebol. Qual que é essa daí que você está vestindo agora? Bom, primeiramente, obrigado, Pedro, pelo convite de estar aqui falando sobre seleções, falando sobre nossa poderosa Latri, que vai sediar essa Copa do Mundo, e essa peita maravilhosa do nosso grandioso Clube América, uma retrozona dos anos 90 do América, que agora é muito famoso, né, porque contratou o Rafael Veiga, tem o André Jardine como treinador, é o principal time do México, então essa feita aqui, para falar de México, não poderia estar mais trajado do que com essa obra de arte aqui. Sim, grande camisa. Mas a gente estava aqui conversando fora do ar, na última Copa o México veio com uma seleção bem abaixo do que a gente costuma esperar. Para essa Copa, você espera um México mais forte? Em questão de atuações e de conquistas, eu espero sim, porque se a gente vai fazer uma comparativa do último ciclo, o México no ciclo de 2022 foi uma sequência terrível, que parou de mandar na CONCACAF e começou a apanhar muito de Canadá e principalmente Estados Unidos, colecionou vices em várias categorias de seleções dos Estados Unidos. Só que o pós-Copa de 22 deu uma virada de chave em questão de resultados. Ganha a Copa Ouro contra os Estados Unidos. Tudo bem, não era os Estados Unidos com seus principais astros, mas de certa forma o México também não estava com todos os seus principais jogadores e mesmo assim venceu. Venceu a última Nations League contra Panamá ou Canadá, desculpa falhar a memória, mas vem ganhando títulos, voltou a ganhar títulos relevantes na CONCACAF, inclusive em outras categorias de seleções também. Tem a questão de treinador, que ainda é um problema antigo já que tem no México, mas essas expectativas, as minhas pelo menos, para o México nessa Copa, são bem melhores do que na Copa anterior. Exatamente, foi contra o Panamá, acabei de checar aqui essa Nations League, e quem acompanhou o Vai Ter Copa na última Copa já chegou no torneio não esperando muita coisa do México, né? A gente relatou esse cenário, a gente tem sempre essa visão de que o México é absoluto no cenário de CONCACAF, que ninguém chega perto da seleção mexicana, só que o que a gente viu nos últimos anos, com o investimento que teve no futebol, foi o Canadá e os Estados Unidos conseguindo diminuir bastante a distância e fazendo um ciclo pré-Copa e até uma Copa melhor do que o México no último torneio, e agora a gente tem o México correndo atrás para tentar igualar.
Então já vamos falar sobre o estilo de jogo do México, porque a seleção na Copa deve adotar principalmente uma formação no 4-3-3, com variações dependendo do adversário, né? O Cris apontou pra mim que eles podem jogar também num 3-4-3, e a gente fala mais disso daqui a pouco. O estilo de jogo é equilibrado, com mais ênfase na posse de bola e construção a partir da defesa, com laterais ofensivos para dar amplitude. A gente sempre separa uma escalação aqui. Eu peguei a escalação da final da Copa Ouro contra os Estados Unidos, porque como o México fez muitos amistosos, por já estar classificado... Tá fazendo, inclusive, agora. Já fez em janeiro, agora mais 2 amistosos também. Sim, fez em janeiro. Inclusive, a gente tem que citar o amistoso contra o Internacional, que foi uma das coisas mais aleatórias numa noite de quinta-feira, sei lá. Teve um México Internacional. Mas eu peguei a... Montiel destruindo o Internacional dentro do Beira-Rio, vale ser dito. 2-0, né? 2-0. Mas, enfim, eu peguei a escalação da final da Copa Ouro, por mais que seja um ano antes da Copa, julho de 2025, foi o último jogo valendo da seleção mexicana, eu diria, né? Então, a escalação nesse jogo contra os Estados Unidos foi o goleiro Luiz Malagón, Jorge Sanches, César Montes, Johan Vázquez e Jesus Gallardo, Gilberto Moura, Edson Álvares e Marcel Ruiz, Roberto Alvarado, Raul Jiménez e Alexis Vega. Comparado com essa escalação da final da Copa Ouro da CONCACAF, quais mudanças a gente deve ter para a Copa do Mundo? Ou a base do time é essa mesmo? A base do time é praticamente essa. Ver como o Diablito Vega vai estar para o Mundial, que é o Alex Vega, que é o craque do Toluca, camisa 10 da seleção também. Ele está machucado no momento, mas se não tiver nenhuma mudança, a princípio é basicamente esse time. Às vezes eu me pergunto se o Aguirre vai ter essa coragem de bancar o Gil Moura mesmo como titular ali pela esquerda da seleção, porque é um menino de 17 anos, por mais que seja uma joia, talvez por uma Copa do Mundo, essa pressão em cima do menino ele possa sentir, então talvez possa ser que tenha uma alteração ali. Mas se ele bancar, o time é basicamente esse, o Jiménez puxando ali, né, a fila a ponta do ataque do México. Antes era o Santiago Jiménez, mas acabou perdendo espaço. O Raul voltou bem lá no Fulham, voltou a cravar gol e retomou esse seu posto titular na seleção. Se for para definir o time base, é basicamente esse, com duas peças que para mim aqui são indispensáveis, que é o Edson Álvares, que é o capitão do time, que é o cara ali do meio campo, e o Luiz Malagón, que é o goleiro que vem sendo titular há muito tempo, depois que o Ochoa perdeu o seu espaço. Então, basicamente, o time base do México é esse aqui. A gente vai falar um pouco mais do Edson Álvares na hora dos principais jogadores, mas você mencionou que o time também tem uma variação no 3-4-3. É ele que vem para a defesa fazendo a linha de 3 e os laterais sobem mais? É assim que é essa variação? Depende muito do jogo. Tem jogo que ele já fez esse papel, mas, por exemplo, quando assim, é o César Montes, o Johan Vázquez, e aí, às vezes, pode ser que o Jesus Gallardo, que do Toluca, ele desce para fazer esse papel de terceiro homem. Depende muito do jogo. Não é muito definido pelo Aguirre quem faz esse papel de terceiro homem junto com os dois zagueiros titulares do México. E projetando uma fase de grupos da Copa aí, você acha que eles vão manter essa linha de 4 atrás ou eles vão apostar em 3 zagueiros para algum dos jogos? Cara, excelente pergunta. Eu acho que olhando hoje, se o México começar com o pé direito, não perdendo, vencendo o seu jogo de estreia, eu acho que vai se manter no 4-3-3, até porque é a escalação de segurança do Aguirre. Possa ser que, num contexto que o México tropece no primeiro jogo, tenha essa mudança. Para falar até que é um jogo que traz lembranças para os mexicanos, né, que é contra a África do Sul. Sim, do Tchabalala. Do Tchabalala, igual 2010. Então eu acho que se tudo ocorrer bem e o México vencer o seu primeiro jogo, vai continuar no 4-3-3. Talvez se ganhe os 2 primeiros jogos, no terceiro jogo já com o time classificado, entre aspas, possa ter que ele teste essa formação com 3 zagueiros atrás e 2 alas na frente. Depende muito.
E tem várias seleções, assim, eu acho que no futebol de seleções isso é muito mais presente do que no futebol de clubes, que as equipes elas têm uma identidade, independente dos jogadores. E o México é sempre um time de muita entrega, de muita competitividade, de velocidade, de desarme, de roubada de bola e tal. E em 2022, né, em todo o ciclo, mas também na Copa, não foi o que a gente viu. Mas nesse ciclo o México conseguiu retomar um pouco mais esse espírito. Algo que eu disse sobre a última Copa é que, diferente do habitual, na última Copa o México nem jogou como nunca, mas perdeu como sempre. Então, nessa Copa a gente já espera uma seleção, ainda mais que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas tá jogando em casa, então vai ter essa motivação a mais. Mas tem essa questão do time ter retomado um pouco dessa competitividade, né? Sim. Eu acho que para além da competitividade, eu acho que é um grupo que ele voltou a sentir confiança. Confiança de que com a seleção é possível jogar bem, é possível representar, porque além do ambiente turbulento que semeou aquele Elenco 22, havia muito a pressão externa da mídia, dos torcedores. Essa atual geração, não atual geração, esse atual elenco, que tem vários nomes que tiveram no 22, eles tiveram a capacidade de mudar a chavinha e não se deixar... O externo não invade o elenco, sabe? Não invade o vestiário. Eles não se abalam mais pelo externo. Tanto que eles se fecharam ali, né? Se fecharam. Tanto que até um pouco mais pra frente eu posso te contar uma história curiosa entre a diferença entre time e torcida hoje em dia no México. A gente, na hora de pontos fortes e fracos, a gente aborda isso. E aproveitando que a gente já citou, vamos falar dos principais jogadores do elenco. Tanto em 2022 quanto agora, a gente diz que o principal jogador do México hoje é o Edson Álvares, volante de 28 anos, hoje no Fenerbahçe. O contexto é um pouco diferente da última Copa e a gente já vai chegar lá, mas só para dar alguns números, ele já tem 96 jogos pela seleção mexicana, 7 gols e 2 assistências, o que são números normais para um volante. Eu peguei números da temporada 24-25 dele, em que ele ainda estava no West Ham. Então, jogando pela Premier League, ele fez 28 jogos, 20 como titular, uma média de 1,8 desarmes por partida, 3,1 bolas recuperadas por jogo, e a precisão nas divididas foi de 50%. Uma temporada ruim dele na Premier League, e acho que essa é a principal diferença do Edson Álvares de 2026 para 2022. 2022 a gente via ele bem no cenário de clubes e como um principal jogador da seleção mexicana. Hoje a gente vê ele em uma fase bem abaixo, tanto no Fenerbahçe quanto antes disso no West Ham, mas ainda sendo o principal nome da seleção mexicana. Ele tem muito prestígio, é o capitão, são quase 100 jogos, tá perto de entrar já no top 10 jogadores com mais partidas pela seleção mexicana. É um cara muito respeitado pela torcida e principalmente pelos jogadores, eles enxergam ele como de fato o capitão. Tem muito jogador atual ali nesse elenco que vê ele como essa postura de capitão, de liderança mesmo, então ele tem um papel importante na Latri. Sim, e ele já tinha esse papel na última Copa, o que é impressionante, né? A gente fala de um jogador de 28 anos, mas que com 23, 24, ele já era esse cara que é o líder da equipe, que é o principal jogador, não só de liderança no quesito de capitão, que a gente costuma associar com questões de motivação e coisas assim, mas também uma liderança técnica dentro do elenco, e ele ter conseguido isso ainda jovem é algo impressionante, que faz com que ele seja bem identificado com a seleção mexicana, né? Sim, sim. Até porque, como ele é cria do América, né, tem um apelo bem legal em cima disso, como a torcida do América domina ali no país. Você ter os seus crias, assim, na Europa, dá um valor maior pro torcedor, um orgulho maior pro torcedor, e o papel que ele tem na seleção ainda reforça ainda mais isso. Exatamente, tem aquela parada de você torcer pro jogador que você viu jogar no seu time, né? E inclusive, rapidinho, só fazendo um adendo, que é uma diferença gritante desse elenco atual pro último,
que você tem mais jogadores no México do que na Europa. Hoje você tem raríssimas exceções na seleção mexicana que jogam na Europa. Você tem o Álvares e ali mais 2, 3 que você pode pontuar. O elenco como um todo, ali os 23 jogadores, a maioria jogam no México. Sim, que tem bastante investimento no futebol recente, assim. Então tem um crescimento, né? Então vamos para outro jogador, vamos falar do Irving Lozano, também um nome bem conhecido. Tem 30 anos já, ponta esquerda, atualmente no San Diego FC da MLS. Pela seleção ele tem bons números, são 75 jogos com 18 gols e 12 assistências, uma média de 168 minutos para participar de gol. A gente pode falar que é um gol a cada 2 jogos ali, o que é um número muito bom para um ponta. E na temporada 2025 da MLS, ele fez 31 jogos, 22 como titular, com 11 gols e 9 assistências, uma média de 1 gol a cada 98 minutos. Então, assim, já são números até melhores. Basicamente, um gol por jogo para um ponta é um número bem relevante. Como ele ainda pode ser importante para essa seleção do México, Cris? Bom, fazendo o contexto de 2025, o Lozano ele surpreende quando ele sai da Europa e decide voltar à América do Norte. Se especulou muito que ele poderia voltar no México, poderia voltar a jogar num dos times grandes, porque o Lozano ele é cria do Pachuca, e por mais que o Pachuca tenha tido títulos importantes recentemente, ele não é considerado um time grande no México. Então muito se especulou que ele poderia talvez pintar no Chivas, no Monterrey, no Tigres. Acabou indo para o San Diego, que é um time que tem 1 ano de existência. O San Diego estreou na MLS em 2025 e ele foi muito bem lá. Teve seus probleminhas de lesões, mas já nesse começo do ano, o diretor de futebol do San Diego e o próprio treinador San Diego falou que não conta com ele para o resto da temporada. Para a temporada. Então a situação dele é uma incógnita em questão de clube, né? Para onde ele vai jogar. Já para a seleção, ele ainda segue sendo uma peça importante. É um nome que provavelmente deve estar na Copa se não acontecer caso de lesão ou simplesmente não conseguir render. Mas é um cara que, igual foi em 2018, é um cara de explosão, de referência técnica no time, questão de habilidade. É um cara muito habilidoso, o Lozano, de boa finalização a média distância também, eu diria. Ele continua tendo seu papel importante na seleção. Eu acho que não tão forte igual foi em 18 e 22, mas ainda assim é um nome que faz parte do grupo do Aguirre. E é um daqueles nomes identificados com a equipe, né? E ele já tem uma passagem bem relevante pela seleção mexicana, já tá há bastante tempo já vai para sua 3ª Copa, e com 75 jogos. Então, numa seleção que a gente tem alguns nomes do futebol mexicano que estão começando sua trajetória na seleção, é importante a gente ter alguns nomes que são referências, que é o caso do Lozano, que está há bastante tempo com a camisa da seleção mexicana. Vamos então para o próximo jogador, que é o centroavante Raul Jiménez, de 35 anos, hoje jogador do Fulham, né? Pela seleção ele tem números expressivos, ele tem 123 jogos pela seleção do México, com 44 gols marcados, 16 assistências, uma média parecida com a do Lozano ali, de quase uma participação em gol por jogo, e ele é inclusive o 3º maior artilheiro da seleção mexicana até hoje. Cris, você sabe de cabeça citar os 3 aí? O primeiro é o Chicharito, que tem 52. O segundo fica te devendo. Entendi. Mas o terceiro é o Jiménez, inclusive tem uma expectativa muito grande de que talvez ele possa superar o Chicharito na Copa do Mundo. Exato. Pelo momento que ele vive, porque vocês devem lembrar, o Jiménez teve uma lesão grave na cabeça, que, enfim, acabou tirando ele de muito tempo assim de campo. E voltou embaixo, demorou para recuperar o seu nível, mas hoje ele tá bem no Fulham, não só no Fulham como na seleção.
foi protagonista tanto na Nations League quanto na Copa Ouro. É um cara que, junto ao Edson Álvares, pra mim, se for pra perguntar, Cris, quem que é o rosto do vestiário do México? Pra mim, é o Edson Álvares e o Raul Jiménez. É eles dois. Tanto numa pegada de liderança quanto de... Qualidade técnica. De qualidade técnica, né? Sim. Sim. O segundo maior eu pesquisei hoje era o Borghetti. Borghetti. Ele é o segundo maior artilheiro. Mas ele falou o primeiro e o número, acho que já vale por 2 aí. E também com 123 jogos, ele tá chegando no top 10 de jogadores que mais vestiram a camisa da seleção mexicana. Números do Transfer Market que eu peguei aqui. E números dele pelo Fulham na temporada 24-25 foram 43 jogos, 14 gols e 13 assistências. Também uma média de uma participação em gol a cada 2 jogos ali. O que para um clube como o Fulham, que é um clube ali mais de meio de tabela para cima na Premier League, são bons números. Ele vive um bom momento no futebol de clubes, como o Cris falou, e é a principal esperança de gol da seleção mexicana. A gente estava falando dessa identidade do México. Um problema muito comum do México em grandes torneios é sempre você não aproveitar as chances, né? Aquele time que se entrega muito, que cria muito, mas que não consegue marcar o gol na hora que precisa. Então, o Jiménez isso já vem de um tempo, porque o México, com aquela seleção olímpica de 2012, a galera achou que, enfim, ia ter resultados expressivos num cenário de seleção, né? Porque pra gente foi um terror, mas aquela geração de Giovanni dos Santos, de Carlos Vela, que vence o Brasil em Londres, nas Olimpíadas de 2012, tinha muita expectativa, quase nenhum virou, quase não tivemos resultados esportivos a competições importantes, e muito por conta disso que você falou, da questão de não ter um cara ali, referência no ataque que pela seleção convertesse e colocasse, eu sou artilheiro. Teve o Chicharito por um tempo, mas depois acabou se perdendo, porque o próprio Chicharito passou por uma de instabilidade técnica, de lesões, e não teve ninguém para substituir ele à altura. O Jiménez teve seus altos e baixos, voltou a estar bem agora. Tivemos o Santiago Jiménez também, que é outro menino que tinha surgido bem, mas caiu muito de produção. E agora ver como o Raul vai se comportar, até porque o Raul ele tem uma marca muito boa na Premier League, que ele estabeleceu essa temporada, que ele é o jogador com mais pênaltis convertidos na Premier League. Ele cobrou 11 e acertou 11. Ele é 100%. Ele não, todos os pênaltis que ele teve na Premier League converteu. O maior aproveitamento é dele. Sim. Então, é um fiozinho de esperança que o torcedor mexicano tem ali do ataque. Se a bola vir pro Raul, ele vai colocar, ele vai guardar. Sim, e numa Copa, uma chance de pênalti a gente sabe que vale muito, porque são poucos jogos ali, poucas oportunidades que você tem. Então, já que a gente está falando da experiência de alguns jogadores que não estão indo para a sua primeira Copa do Mundo, já vamos fazer um link aqui com os pontos fortes e fracos que a gente separou para falar da seleção mexicana. E o primeiro que eu vou destacar é algo que não pode ser desprezado, que é a experiência em Copa. Isso é algo que é uma desvantagem muito grande, essas seleções. A gente vê isso em todos os torneios grandes, né? Se a gente pegar Libertadores, Champions League, todos esses torneios que você tem uma dificuldade para se classificar, o que sempre falam o primeiro passo para você ganhar ou para você ter um bom desempenho é você estar sempre ali, você tem que estar sempre jogando o torneio. E o México é uma seleção que disputa todas as Copas desde 94. Inclusive, um dado muito impressionante, eu diria, que surpreende a maioria das pessoas, até a eliminação na fase de grupos da última Copa, em 2022, o México tinha a segunda maior sequência de mata-mata de Copa do Mundo, atrás só do Brasil. O México ele vinha de 7 mata-matas de Copa seguidos, desde 94 até 2018. O que também gera piadinha, né, Pedro? Do tipo, a maldição das oitavas de final. Que a galera exatamente, porque ao mesmo tempo que o México jogou todas as oitavas de final, o México não passou de nenhuma delas. Mas teve essa do... O México jogou 7 vezes seguidas o mata-mata da Copa e fica atrás só do Brasil, que joga todos desde 66.
Então essa experiência em Copa e em mata-mata, por mais que perca, tá sempre jogando, é algo que não pode ser desprezado. De maneira nenhuma, ainda mais jogando em casa, ainda mais agora que outro fator que para mim eu acho importante que o mexicano vai ter é o retorno do Azteca, né? O lendário estádio Azteca estava fechado para reforma, vai justamente para a Copa do Mundo, vai ser reinaugurado com a seleção jogando em casa. Então eu acho que é um momento muito bom para a seleção mexicana dar uma resposta para a torcida, para os jogadores mostrarem que eles têm sim personalidade e capacidade para representar com orgulho a camisa da seleção, para que eles possam honrar a camisa da Latriz. Então eu acho que é um grupo acessível, tem essa questão positiva de se manter ali sempre indo para a fase de mata-mata. Teve 22 que acabou não indo, por um contexto que já falamos aqui, que nada na seleção estava boa, mas esperamos que volte agora e quem sabe consiga quebrar essa maldição também das oitavas de final. E sabe o que é pior, Cris, pensando pro México? Que se eles passam da fase de grupos e ganham, e depois perdem o segundo jogo, eles ainda caem nas oitavas. Sim. Então eles vão ter que ganhar 2 jogos de mata-mata para quebrar essa maldição. Pelo menos eles vão ganhar um jogo de mata-mata pela primeira vez desde 86, mas se passa da segunda fase, ainda tem chance de cair nas oitavas novamente. E já que você citou o Estádio Azteca, Estádio Azteca que é um templo do futebol, quem tá ouvindo esse podcast conhece, pelo amor de Deus. Ao lado do Maracanã, são os 2 únicos estádios que receberam 2 finais de Copa do Mundo. Sim. Foi o Estádio Azteca em 70 e 86, né? 76. Isso. E o Maracanã em 50 e 2014. Então, a gente pode considerar que um ponto positivo da seleção mexicana é jogar em casa. É com fazer certeza. toda a fase do México. E até nisso, tipo, o Azteca, além de ser o único estádio que recebeu 2 finais, vai ser o único estádio na história de Copas do Mundo a receber 3 Copas do Mundo. Pela primeira, nunca tivemos isso. O Azteca vai ter esse privilégio e para os mais supersticiosos, o Azteca, a seleção mexicana, nasceram um para o outro, né? Então, possa ser que a seleção jogando lá dê uma motivação a mais de buscar o resultado, até da torcida estar ali envolvida com o time e tal, por toda a mística que envolve o Azteca. E ainda tem um pouco de altitude, né? Tem esse fator também que pode fazer a diferença. A cidade do México tem um pouco de altitude, não é muita coisa, igual a gente vê por aqui em Equador, em Peru e Bolívia, mas em relação a outras regiões do México tem um nível de altitude sim. Sim, seleções sul-americanas já tem algum costume ali, mas seleções europeias já podem sentir um pouco mais. Vai sentir um pouco mais. Agora, você citou o fator casa e a gente tá falando aqui como um ponto positivo, mas você tava mencionando pra gente aqui fora do ar, acho que você até chegou a comentar durante o programa, que tem uma situação meio complicada com a torcida do México e a seleção mexicana, né? Pra não me alongar muito no assunto, porque é um pouco longo, tem vários fatores que incomodam a torcida mexicana no momento. Um deles é a questão da formação de atletas, que o México parou de formar grandes atletas na visão da torcida em comparação ao que víamos antes, sobretudo quando eles pegam para comparar a geração de 2012, que tinha muita expectativa. A questão de treinadores que assumem a seleção mexicana sempre são os mesmos, com exceção do Tata Martino. Por exemplo, o Aguirre, que é o atual treinador, ele não é unanimidade, já tinha passado pela seleção outros momentos também e acabou saindo e voltando agora. E o ápice dessa relação meio que quebrada entre torcida e seleção foi em novembro do ano passado, quando no amistoso contra a Uruguai, a torcida começou simplesmente xingar o goleiro titular e vaiar a seleção durante os 90 minutos, pela atuação ruim, que foi um empate medonho 0-0, e por essa questão de alguns torcedores falar que os jogadores atuais não representam eles, não representam o espírito mexicano. Quando acaba esse jogo, o Raul Jiménez vai dar uma entrevista e muito bravo, muito nervoso com as vaias, ele solta a seguinte frase que repercutiu muito mal na época: é por isso que nós jogamos mais nos Estados Unidos. É por isso que jogamos poucos em casa, por conta dessa situação. Porque
a Federação Mexicana vende muito os jogos da La-Tri, pensando no comercial, para jogos nos Estados Unidos. Então, nos últimos anos, a gente vê o México mais jogando nos Estados Unidos do que no seu próprio país. E isso vem incomodando muito as pessoas mexicanas, inclusive fazer tempo para ela pro Brasil, né? Que a gente se incomoda muito pelo fato da seleção jogar mais no Oriente Médio, na África não, mas na França, por exemplo, do que propriamente aqui no Brasil. Então tem essa relação um pouco conturbada entre torcida e seleção no momento. Ano passado eu pude entrevistar o Irving Lozano e perguntei a ele sobre isso, inclusive, e ele falou que ele espera que a torcida apoie a seleção na Copa do Mundo, que eles não são nada sem os seus aficionados, né, puxando para o espanhol, e que a seleção e a torcida precisam andar junto para os resultados chegarem. Exatamente. O Sakamoto lembrou um detalhe importante aqui. A gente estava falando do Estádio Azteca. Não só recebeu 2 finais, como Pelé e Maradona foram os campeões nas finais que teve lá. Então, realmente é um lugar muito, muito simbólico no futebol. Esse filme de torcida criticando, falando que os jogadores não estão nem aí para a seleção e alegando que tem uma desconexão e tal. A gente já viu esse filme com a seleção brasileira 1 milhão de vezes, mas a gente sabe também que começou a Copa, acabou. Né? Começou Exato. A Copa, é Copa, todo mundo vai torcer, todo mundo vai apoiar. Se perder aí a gente não sabe, talvez uma derrota do México no México seja bem pesada, mas o apoio de início, eu acredito que não vai faltar. Uhum. Você citou o goleiro ter sido xingado. Acho que algo que a gente tem que falar no podcast eu tenho certeza que as pessoas mais leigas estão esperando Ochoa no gol do México. Existe essa possibilidade. Eu sei que ele ainda tá no elenco, né? Ele não é mais o titular. Mas ele ainda faz parte do elenco. Ele é muito ídolo lá no México. Sim, sim. É muito ídolo, sobretudo contra o jogo contra o Brasil. Que ele fez o gol, os dois, principalmente o de 14. O de 14 foi 0x0. O de 14, a galera lembra muito dele por conta disso. Ele não é o titular mais, o titular já de um tempo vem sendo o Malagón, que joga no Clube América. O Ochoa, ele é mais hoje aquela voz da experiência no vestiário da seleção. Mas o Aguirre falou que não dá pra convocar ele sem ele estar jogando. Então ele precisa estar jogando ali, tendo seus minutos, se desempenhando. Vamos falar o português, claro? Ele precisa estar trabalhando para o Aguirre poder levar ele. Mas hoje ele tem mais papel de experiência, de voz de vestiário, do que de jogador mesmo ali nos 11 titulares. No título da Copa Ouro, apesar de não jogar, ele levantou a taça, né? Ele tem essa identificação. Mas o que eu ia falar sobre o Ochoa um ponto negativo que a gente destacou aqui da seleção do México é a falta de estrelas. O México nunca teve, assim, jogadores tão reconhecidos mundialmente, assim, bola de ouro e tal. Mas, por exemplo, a gente citou o Chicharito, que em determinado momento foi uma promessa muito grande dentro do futebol. O Ochoa, que era esse goleiro folclórico de Copas do Mundo. A gente volta, sei lá, tinha o Luiz Hernández. Sempre tem alguns jogadores mais reconhecidos, mais respeitados, digamos assim, dentro do futebol mundial. Hoje a gente tem uma seleção que, apesar de boa, não tem nomes desse nível. Para nível europeu, realmente se fica muito no Jiménez e no Álvares, mas se você olha para nível México ali, internamente, a gente tem ótimos nomes. Se você permitir aqui, eu gostaria de citar o Marcel Ruiz, que é o capitão do Toluca, acabou de ser bicampeão mexicano consecutivo. Teve Clube do Brasil, tentou ele 2 vezes, ele falou não, porque ele queria seguir para a Europa, mas até muito não apareceu nada muito grande. É um moleque de muita personalidade, de muita qualidade técnica, inclusive para ficar de olho nele na Copa, esse menino é bom, Marcel Ruiz. Você tem o Diablito Veiga, que não é um menino, é um cara mais experiente, mas que também do Toluca e vem jogando muito bem. Se espera que, se ele estiver recuperado de lesão e mantiver o nível que ele apresentou em 2025, ele vai estar nesse grupo. Foi titular da Copa Ouro, inclusive, como camisa 10, se eu não me engano. Isso, camisa 10. Você tem o Pulga Alvarado, que é do Chivas, que também é um jogador de bastante qualidade ali.
Você tem a grande promessa, que é o Gil Moura, de 17 anos, que todo mundo lá no México espera que esse moleque vai ser, entre aspas, o novo Chicharito, a nova estrela mundial do futebol mexicano. Você tem o César Huerta, que jogou muito tempo no Pumas, agora está no Anderlecht. Não é titular da seleção, mas faz parte do grupo e é uma opção interessante. O Santiago Giménez, talvez, se conseguir recuperar a sua confiança e o seu nível de gols, possa ser uma opção para o Raul Giménez ali no ataque. Então, assim, você tem boas opções, mas nenhum grande nome em comparação. Eu acho que é um coletivo... É um elenco de jogadores com um nível mais próximo, sabe? Ninguém é muito desbalanceado. Você não tem um cara muito bom e um resto do elenco ruim para mediano, né? Eu acho que todo mundo hoje é meio que nivelado, assim, de qualidade técnica na seleção do México. Sim, o que por um lado é bom, mas é sempre importante você ter referências, né? Pessoas que a gente sabe a quem cobrar em momentos mais difíceis, quando a seleção estiver precisando. Você foi falando dos jogadores do México, acho que algo muito legal do México são os apelidos, né? Algo que não é tão comum, mas é muito comum essa cultura de apelido para os jogadores do México. Agora falando dos pontos fortes e fracos, mais do jogo em si, a gente citou como ponto forte a velocidade nas transições, que é o que a gente estava falando, um time muito rápido para explorar o contra-ataque, e tem essa principal característica de estilo de jogo. E você citou como um ponto fraco a bola aérea defensiva. Então, um time que tem essa propensão a tomar mais gols de cabeça. Então, vamos lá. Cara, então, falando já primeiro sobre os pontos negativos, tem essa questão realmente de bola parada, que o México vem sofrendo muitos gols nesse quesito, assim. É um time que, nesse momento de bola parada, a questão de posicionamento, de atenção, às vezes a marcação acaba cochilando e isso vem atrapalhando bastante. Inclusive na Copa Ouro eles tomam um gol dos Estados Unidos de uma bola aérea, inclusive. Então é um ponto de atenção que tem que ter para o México. O Aguirre, inclusive, é muito cobrado pela imprensa mexicana em relação a isso, a quanto o time é exposto na bola aérea. Por outro lado, na questão de criação e de chegada ao ataque, o México vem se mostrando um time, como eu falei, equilibrado, mas com transições, aproveitando o Giménez ali para ser esse cara que faz o pivô e que abre espaços para o Pulga Alvarado poder atacar e para o Diabeto Veiga também poder fazer essa profundidade. O próprio Gil Moura puxando do meio do lado esquerdo para dentro também. Então o México vem mostrando algum repertório ofensivo, porém defensivo tem essa fragilidade da bola aérea bem exposta, assim. E se você olhar, um time que tem alguns jogadores que jogam a média para cima, mas não tem uma média de altura muito grande, né? Que nem eu falei, desses 3 anos que eu citei do ataque, o único alto assim é o Giménez, porque o Pulga Alvarado, só pelo apelido de Pulga, você já imagina que não é um cara muito alto. O Diablito também não, né? O Diablito não é um cara alto e o Gil é um menino de 17 anos. Também não. Se fosse, seria Diablon, né? Eu imagino. Então, mas pelo que eu chequei aqui, a média é tipo de 1,80 de altura, 1,81 pelo que eu vi. Se você não parece uma média baixa, mas hoje em dia os times costumam ter médias mais altas do que isso. Principalmente os times europeus. Então, se você soma ataque e o meio do México, os únicos caras altos assim, é o Edson Álvares e o Marcel Ruiz. Sim. E 6 jogadores, temos 2 que são relativamente altos. E isso acaba dificultando um pouco a bola aérea defensiva, e a gente sabe como bola parada pode fazer muita diferença. Mais uma vez, uma Copa do Mundo é um torneio de agora 8 jogos, só que não tem 8 jogos para 4 times só. Para os outros 44, você tem menos que isso, então uma desatenção em uma bola parada ali é algo que pode fazer total diferença. Então, para encerrar esse primeiro episódio aqui, vamos à parte que as pessoas esperam, a parte talvez mais difícil, que é a parte da projeção.
certo? O México Bora. tá no grupo A, por ser o país sede, por ser cabeça de chave. Então, no grupo A, a gente tem México, África do Sul, Coreia do Sul e repescagem Europa B. E aí, os times que podem vir da repescagem são Dinamarca, Macedônia do Norte, Irlanda ou República Tcheca. Eu acredito que fique entre Dinamarca e República Tcheca aí. Mas, basicamente, quem se classificar em primeiro do grupo A vai pegar um terceiro colocado, e aí vai depender muito do ranking, né, de como eles vão se classificar. Quem se classificar em segundo, pega o segundo colocado do grupo B, então a gente pode ter um México e Canadá ali na segunda fase, por exemplo. É um confronto possível. E classificando em terceiro, pega o primeiro do grupo E, que possivelmente será a Alemanha, eu imagino, ou do grupo G, que deve ser a Bélgica. Até onde a gente pode ver o México nessa Copa do Mundo? Eu acho que o México, como nós temos mais seleções, talvez o México possa chegar nas oitavas de final, porque agora, para chegar nas oitavas, tem uma fase a mais, né? Exatamente. Mas falando de grupo, eu acho que o México vence a África do Sul, acho que vence a Coreia do Sul, ver qual europeu vai chegar ali para completar o grupo. Mas, por exemplo, pensando no cenário que seja a Dinamarca, eu acho que é um jogo bem parelho, que o México tem condições de vencer e passar com 100% na liderança do grupo. Não acho que nessas opções tem uma seleção que seja muito superior ao México. Acho que todas dão um jogo que, se não são inferiores ao México. Então, se for para me cravar, eu acho que o México tem chance sim de passar em primeiro no grupo e a ver quem vai enfrentar na segunda fase para sonhar com oitavas de final. Se puder me relembrar, desculpa, Pedro, pensando em segunda fase, quem que o México poderia pegar? Então, é difícil prever porque vai ser um terceiro colocado se passar em primeiro. Sim. Só que tem muitas opções, cara. São 5 grupos diferentes. Então, se o México passa em primeiro, tô até abrindo aqui o chaveamento para checar no site da FIFA. O primeiro colocado do grupo A vai enfrentar o terceiro do grupo C, ou do grupo E, ou do grupo F, ou do grupo H, ou do grupo I. E isso vai depender da ordem, né? Do ranking dos terceiros colocados. Então é muito difícil prever qual vai ser o terceiro colocado que o México enfrenta. Mas eu acompanho a sua projeção. Eu acredito que o México vai, dessa vez, chegar nas oitavas, como sempre. Vai jogar como nunca. Mas no final das contas, a minha projeção é oitavas de final. Passa da fase de grupos. Acredito que passe da segunda fase. Acredito que chega como favorito. E acho que é um bom grupo, cara. Pegou um bom grupo no chaveamento. Você citou o jogo contra a Dinamarca, que pode acontecer caso se classifique. A gente tá gravando isso antes da data FIFA de março. Mas eu acho que México e Coreia do Sul é um jogo muito interessante, porque são duas seleções de contra-ataque, de velocidade. Então eu acredito que seja um jogo muito interessante de se assistir. Concordo que o México é favorito do grupo. E, consequentemente, pegando um terceiro colocado, acredito que passe da segunda fase também. Então é isso pelo primeiro episódio dessa nova fase da Copa do Mundo de 2026. Cris, muito obrigado pela sua participação. Não foi a última vez que os ouvintes e espectadores do Vai Ter Copa te viram aqui. Você estará de volta para falar de mais seleções da CONCACAF, mas se quiser divulgar seu trabalho, redes sociais, esse é o momento. Pode falar aí. Bom, primeiramente, novamente agradecer pela oportunidade de vai estar aqui no Vai Ter Copa para poder falar um pouco sobre as seleções, para poder falar da nossa amada Latri, né? Torcendo sempre pelas seleções da CONCACAF poderem fazer uma boa campanha na Copa do Mundo. Muito feliz da Copa estar sendo realizada lá nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Um evento muito especial e inédito, né? Para nós que amamos futebol, então vai ser muito legal poder acompanhar. E para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, o meu arroba tá aqui embaixo. O Cris Moraes em todas as redes, TikTok, Instagram, Twitter. Twitter eu sou mais ativo, Twitter e Instagram é onde eu sou mais ativo, crio muito conteúdo e faço a cobertura da Liga MX e da MLS, do futebol da CONCACAF como um todo, para o jornal americano Território MLS. Então quem puder seguir também
@territorioMLS em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, X, nosso site também, dá uma passadinha, tem muito conteúdo legal para você que curte futebol alternativo e quer conhecer um pouquinho mais de clubes e seleções da CONCACAF, tá bom? Pedro, brigadão pelo convite, irmão. Se me precisar, só chamar. Obrigado eu e chamarei novamente. Então é isso, sigam o Christian, sigam o Território MLS que ele divulgou aqui e mais uma vez não deixe de nos seguir nas redes sociais, estamos como @VaiTerCopaPodcast no Instagram e no TikTok. Se você está nos assistindo pelo YouTube, já se inscreve no canal, deixa o seu like, isso aí que todo youtuber fala. E se você está na sua plataforma de podcast favorita, não deixe de deixar a sua avaliação. Mas enfim, voltaremos em breve falando de mais uma seleção, falaremos das 48 seleções aqui. E se você chegou agora, fica, que vai ter Copa.